dos meus principais concorrentes apresenta um problema técnico num cliente que eu já quero entrar faz tempo. Essa pode ser uma grande oportunidade para eu abocanhar uma parte desse negócio e trazer um projeto lucrativo para dentro de casa. Mas, cuidado, se a abordagem não for feita da forma adequada para essa oportunidade, é possível que ao invés de um grande negócio, você traga um problemão para dentro de casa. Bom, então se você quiser saber uma abordagem possível para minimizar a chance desse problema acontecer, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje, apesar da gripe que bagunçou minha voz, eu vou trazer um assunto muito interessante para você que eu já vi acontecer algumas vezes ao longo da minha vida profissional. Um cliente te liga, aquele cliente que você já está querendo entrar faz tempo. Olha, fulano, eu estou com um problema aqui no seu concorrente, um produto que ele está me fornecendo não está funcionando, eu não consigo resolver, é uma peça que quebra, uma peça que não atende os requisitos, enfim, eu não consigo solucionar isso daqui. Queria saber se você tem algum produto aí que pode solucionar o meu problema. E aí você enxerga isso como uma grande oportunidade e fala, puxa, é claro, eu tenho um produto aqui que é bem similar ao do meu concorrente, mas eu tenho um produtozinho premium aqui que vai resolver esse problema sem dúvida nenhuma. E aí você vai, se atira nessa oportunidade e realmente tem uma oportunidade de entrar nesse cliente. Mas, se essa abordagem não for feita da forma correta, você pode trazer sim um grande pepino para dentro de casa. Então, se você quiser saber como você pode minimizar isso daí, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai trazer um papo bem interessante e esmiuçar alguns passos que você pode tomar para evitar esse tipo de situação. Legal? Mas antes, ó, já deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos, principalmente os profissionais da nossa indústria e os profissionais da nossa academia, para a gente poder disseminar esse conhecimento de forma mais ampla. Legal? Me segue também em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e conhece os meus cursos online para se capacitar para as melhores vagas na indústria do plástico. Os links estão na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Então imagina a seguinte situação de novo, né? O cliente te liga dizendo que tem um problema com o material do seu concorrente, né, um dos seus principais concorrentes, e você vê isso como uma grande oportunidade. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. Falar, pô, o material do meu concorrente está quebrando, ou o produto do meu concorrente está quebrando, né? Eu tenho um produto similar, um contratipo, eu tenho até alguns tipos diferentes que são um pouco melhores, um pouco piores, tenho alguma vantagem em custo ou não. Pô, eu tenho um produto aqui que pode resolver o seu problema. Tá? E você parte para uma abordagem do tipo, pô, vou trazer um grande negócio. Eu sempre quis essa oportunidade nesse cliente. O que eu vou fazer? Vou mandar o meu produto lá e esse cliente vai testar e vai resolver o problema. Eu tenho certeza que se meu produto de contratipo direto não resolver, eu mando um premiumzinho aqui e ainda trago um projeto mais lucrativo e isso vai trazer negócio para minha empresa. Tá? Bom, qual que é a armadilha aí? Qual que é o risco, né? O risco é você, de fato, ganhar, por incrível que pareça, você ganhar essa oportunidade, né? Ganhar esse negócio, mas descobrir em pouco tempo de caminhada que aquele problema não estava necessariamente relacionado com o produto do cliente, do seu concorrente, mas sim com alguma situação que ocorria e que trazia ali uma dificuldade com aquele produto específico, com aquele produto do seu concorrente específico. Algo que pode ser cíclico e que, ao ser cíclico, quando você insere o seu produto lá, no primeiro momento ele resolve o problema, mas de repente ele passa a ser seu problema. Tá? Então, a ideia aqui nesse cenário é a gente se prevenir desse tipo de situação e mais, criar, inclusive, uma melhor imagem para o seu cliente que vai fortalecer a sua, a sua imagem realmente como um fornecedor de excelência para esse cliente e ajudar a deslocar ainda mais a força do seu concorrente nessa oportunidade. Certo? Então eu separei aqui 4 passos rápidos que você pode ter, muito mais do que uma abordagem de solução de problemas, que eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre como resolver vários tipos de problemas diferentes, é uma questão de estado mental, é como você tem que se comportar quando recebe esse tipo de oportunidade, como você tem que olhar para esse tipo de oportunidade
e como atacá-la da forma estratégica, muito mais do que mão na massa realmente. A gente vai falar hoje aqui de estratégia de posicionamento para solucionar esse problema. E muitas vezes pode ser que você nem de fato solucione o problema do cliente, mas ele pode sair dessa situação com um outro olhar a respeito da sua empresa e às vezes até pode ser que ele resolva continuar com o seu concorrente, mas dê uma abertura para você entrar, nem que seja em outros negócios, certo? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo quando uma oportunidade como essa cai no seu colo para você poder melhorar aí a sua imagem e ter uma abertura de portas real e duradoura num cliente como esse? A primeira coisa é não cair na armadilha de achar que simplesmente trocar o material que está dando problema hoje do seu concorrente pelo seu, ainda que não seja um contratipo direto, que seja um produto um pouco mais premium, é não cair na armadilha que achar que essa substituição vai resolver o problema por si só. Tá? Pode até ser que sim, pode até ser que de fato o seu concorrente tenha um problema com o produto dele, mas a gente não pode partir para essa solução como primeira alternativa, tá? Porque o primeiro passo é então investigar. Bom, o seu cliente entrou em contato contigo, então ele está buscando uma solução. Fala, legal, para eu poder te ajudar, eu vou precisar de algumas informações. E aí você vai, então, mostrar todo o seu potencial técnico da sua empresa. Que é o quê? Coletar os dados adequadamente, fazer um histórico de como esse problema está acontecendo, coletar amostras com o seu cliente, ainda que seja com o material do seu concorrente, para que você possa fazer uma análise criteriosa disso daí e identificar de fato qual é a causa raiz daquele problema. Como? Por quê? Em que condições o problema acontece? Acontece no momento do processo? É um problema que está acontecendo em campo, no cliente final, uma peça que está quebrando? Qual é o modo de falha desse problema? Com isso, você vai ter uma visão mais macroscópica de tudo o que está acontecendo, vai mostrar para o seu cliente que de fato você está interessado em resolver o problema dele e não só em vender o seu produto, o que já fortalece muito a sua imagem frente ao cliente. Mas também vai te dar uma base muito grande para saber exatamente o que oferecer para esse cliente. Porque uma vez que você identificou e coletou todo esse histórico, o segundo passo é preparar uma abordagem um pouco mais direta para esse cliente. Fala assim, olha, eu já peguei todos os dados que eu tenho aqui, a gente fez uma análise e eu poderia te dar uma solução aqui de curto prazo. Tá? Então, você vai apagar o fogo desse cliente, o fogo que está acontecendo ali naquela hora. Né? Dá uma solução rápida para ele, mas deixa muito claro nesse passo 2 que é uma solução temporária. Fala, olha só, eu tenho um produto aqui que ele é um produto premium e a gente, com esse produto, vai poder resolver esse problema, mas deixando claro que isso é temporário. Provavelmente a gente vai precisar investigar um pouquinho mais e vir com uma solução definitiva para você num segundo momento. Tá? Se você tiver essa solução rápida e disponível ali, com um produto um pouco mais premium, oferece, dá essa oportunidade para o seu cliente de resolver o problema, porque pelo menos você desafoga esse cliente, abre um pouco mais de espaço para ele não precisar ficar tomando decisões no calor do momento. Tá? Então esse é um passo muito importante. Se você tiver algo que pode realmente apagar incêndios, oferece ele nesse passo 2. E com isso você ganha um pouco mais de tempo para a sua equipe técnica surgir com uma solução de fato que ataque a causa raiz desse problema. Porque olha só, no primeiro passo você já coletou histórico, já coletou amostras de forma ideal, você já fez análises em todas essas informações e o seu corpo técnico já deve ter uma ideia muito boa de qual é a causa raiz desse problema. É um problema de processo, é um problema de desenho de peça, é um problema de desenho de molde, é um problema, enfim, do próprio material, pode ser sim um problema do material, mas aí você já vai ter uma solução bem concreta e de longa duração. Tá? Porque o que pode acontecer é que essa substituição simples do produto, ela às vezes até resolve o problema no primeiro momento. Né? Alguma variação que ocorre no processo do cliente e que para aquele produto do cliente, do seu concorrente ali, não estava sendo muito adequada, de repente só pelo fato de trocar pelo seu material, ter uma pequena mudançazinha ali, ele resolve o problema. Mas pode ser que amanhã ou depois o seu produto comece a dar problema. E aí, sem ter uma alternativa que realmente ataque a causa raiz desse problema,
você pode trazer uma oportunidade para só daí a algum tempo descobrir que foi um baita de um problema e agora você tem que lidar com a mesma situação que o seu concorrente estava lidando lá atrás. Então esse terceiro passo é muito importante, que a sua equipe técnica traga uma solução que ataque a causa raiz daquele problema. Pode até ser que a causa raiz seja de fato o material e que aquela solução que você implementou no passo 2 é uma solução rápida, venha a ser a solução definitiva. Mas pelo menos você está embasado, você tem certeza agora de que essa é a solução definitiva. Porque se ela não for, agora você tem como chegar para o seu cliente e falar, olha só, então, a gente fez aquela alteração, né, trouxe o material mais premium para você, como uma solução paliativa, mas para de fato solucionar o seu problema, a resposta é aqui, ó, tem um relatório completo dizendo que é um problema de geometria da sua peça, é um problema do seu molde, é um problema do seu processo. Então, para corrigir esse problema e você não ter mais essa dor de cabeça, é preciso fazer essas e essas mudanças na sua estrutura. Seja no seu processo, no material, no molde, enfim, no que for. Tá? Isso vai fazer com que você mostre a sua capacitação para o seu cliente, fortalece a sua imagem com o seu cliente e, de novo, deixa bem claro para ele que, olha, eu posso resolver o seu problema, mas a solução definitiva passa por essa situação aqui. Tá? E aí é que vem o fechamento, o quarto passo, que é fazer essa entrega dessa solução definitiva, para entregar esse relatório, não simplesmente chegar e falar assim, olha, tá aqui a solução, se você quiser resolver de forma definitiva, tá aqui um relatório. É ter uma conversa, e claro, com toda uma preparação, né, para esse cliente, é ter uma conversa com ele dizendo o seguinte, olha, o meu time técnico encontrou uma solução definitiva para o seu problema, de fato, a gente pôde identificar aqui algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas para apresentar essa solução para você, a gente envolveu aqui todo um time, eu precisaria ter aí um comprometimento da sua parte que realmente a gente pode ter pelo menos uma participação, que não seja nesse produto, que seja num produto em outra linha do seu produto, enfim, ter uma conversa com o cliente de forma condicional, ou seja, olha só, eu tenho uma solução aqui, posso te dar essa solução para o problema aqui de forma gratuita, mas, na verdade, o custo dessa solução, o custo dessa consultoria que eu estou te oferecendo é, de fato, abrir as portas e permitir que a gente participe desse processo, participe dessa sua oportunidade. Tá? Com isso, você tem uma abordagem estratégica e não simplesmente chegar lá e o cliente abriu a porta e você entra com o seu produto e enfim, substitui e de repente para descobrir que o problema pode afetar o seu produto também. Isso faz com que você tenha uma solução mais duradoura para o seu cliente, ele vai ficar mais contente, mais feliz, vai ter uma imagem melhor de você e você realmente garante que aquela oportunidade que ele te deu não seja só pontual, não seja só para aquele momento ali, mas sim que seja mais duradoura. Porque pode acontecer do cliente simplesmente pegar aquele relatório, aquela solução e falar, legal, de fato, isso aqui resolve definitivamente o meu problema. Ele vai lá e implementa e aí você está fora, ele volta com o concorrente anterior e você fica a ver navios. Tá? Então, essa apresentação, esse quarto passo, ele tem que ser algo estratégico, amarrado com a oportunidade. Né? Existem vários mecanismos para fazer isso, existe uma forma para fazer isso também, que não seja agressiva com o cliente, que não seja impositiva para o cliente, mas o estado mental é esse, é você entregar essa solução definitiva em troca de uma real participação nesse projeto que era anteriormente exclusiva do seu concorrente. Certo? Então, olha, eu fico muito curioso para saber o que você achou desses 4 passos, desse estado mental, dessa visão estratégica de como resolver um problema num cliente. Tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou e o que você acrescentaria, o que você mudaria nessa abordagem aqui. Fico muito curioso para ouvir a sua opinião e quero saber também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar com todo mundo que possa se interessar pelo tema. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.